Estenda suas mãos aqui para o pastor Mirelli. Senhor Deus e Pai, toma, Senhor Deus, teu filho em tuas mãos, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, ele como um vaso, Senhor Deus, cheio do teu Espírito Santo, Pai. Que as palavras que saiam da boca deles venham direto do teu coração para nós, Senhor Deus. Nos ensinando, ó Pai, a viver, Pai, conforme a tua palavra, Senhor Deus. É isso que eu te peço, te agradecendo pela vida desse homem de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado por mais esse momento. Que o Senhor seja engrandecido. Você pode, com a sua voz, por algum momento, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, abrir os seus lábios e glorificar o Senhor por você estar aqui neste lugar. Agradecer ao Senhor porque muitos não puderam estar aqui e você teve essa oportunidade. Senhor, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, rendemos graças ao teu nome, Deus. Que o Senhor seja louvado no nosso meio e que Jesus Cristo se faça presente e que Ele seja glorificado nesses momentos em que estaremos juntos aqui, Deus. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Você que não recebeu a apostila, você vai ter um pouquinho de dificuldade de acompanhar. A apostila é para dinamizar o nosso trabalho, é para... eu não vou muito à Bíblia porque todos os textos bíblicos estão na apostila, então é para ter um pouquinho mais de rapidez, tá? E tem algumas outras apostilas aqui. Se você entender que precisa, você pode a qualquer momento se levantar do seu lugar. Vou pedir, Percival, não é que o nome é o Paulo, mas o nome do cara que você interpretou, como é que é o nome dele mesmo? Marcelo Rezende, coloca lá atrás para mim, lá junto com o material. Se em algum momento você entender que precisa da apostila, saia do seu lugar e vá lá atrás lá e pegue, fica à vontade, tá? E aí vocês que pegaram a apostila, no segundo momento eu vou estar ali na parte de trás e você me procura e acerta comigo a sua apostila. Nós vamos estudar o primeiro tema, a quem darei o meu coração. Primeiro tema da apostila. Começamos lendo o texto que diz assim: estamos vivendo tempos em que relacionamentos e pessoas parecem ter se tornado descartáveis. Namoro, noivado e casamento perderam seus valores. Não são mais símbolos do compromisso entre um homem e uma mulher. Se tornaram só um status que pode ser alterado a qualquer momento. Antigamente, quando um casal de jovens cristãos decidia namorar, era quase certo que aquele relacionamento se tornaria um casamento. Infelizmente isso mudou. Você já percebeu quantos namoros começam e terminam dentro da igreja? Você já percebeu quantos jovens, quantos casais são formados dentro da igreja, começam e terminam dentro da casa do Senhor? Ao que eu entendo sobre relacionamento e o que eu tenho observado nos nossos dias, é que relacionamento parece que se tornou só um status. Ou seja, muitos jovens estão namorando para poder atualizar o status do Facebook em um relacionamento sério com fulano de tal. E isso não diz muita coisa, porque se ele não gostou da pessoa, se a pessoa ali não agradou ele de certa forma, eles não dão valor um ao outro e simplesmente vão lá e tiram aquele status. Muda, atualiza o status novamente. Parece que relacionamento hoje, estar namorando, estar solteiro, virou só um status. As pessoas não dão valor ao compromisso, não estão dando valor ao compromisso. E isso é preocupante. Quando você vê uma peça como essa, uma encenação como essa, ela é fiel ao que nós vemos nos nossos dias. É engraçado que é uma reprodução fiel. Nós vemos jovens vivendo dessa forma, procurando amor em lugares errados, procurando ser preenchidos em lugares errados. E é desse jeito que nós temos visto hoje. Pessoas que estão se relacionando sem nenhum compromisso. E quanto mais se relacionam, mais feridos se tornam, mais machucados eles são. Esses relacionamentos passageiros e a falta de cuidado com o coração tem produzido uma geração de jovens mortos-vivos. São os The Walking Dead da igreja. Isso porque no fim da história alguém sempre sai ferido. Um sempre se envolve mais, um sempre se entrega e se envolve mais. É impossível jogar com o coração e não sair ferido. Digo mortos-vivos porque tenho encontrado por todos os lugares jovens que, por terem entregado o coração a pessoas erradas, foram feridos, traídos, abandonados, perderam seus sonhos, planos, sentem-se rejeitados, inferiores e decidiram não mais se relacionar. Ou seja, morreu tudo e só restou a vida. Por onde eu ando, por onde eu tenho passado, eu tenho ouvido testemunhos de alguns jovens que eles entregaram o coração a outra pessoa, achando, sem nenhum discernimento espiritual, levando a coisa simplesmente na questão do que lhe agradou aos olhos, ele é gatinho, ela é gatinha, bonitinho, fala legal,
simplesmente entregou o coração, não sabia que estava entregando o coração para uma pessoa que mais tarde iria machucar, iria ferir. E esses relacionamentos passageiros têm feito na juventude da igreja, dentro da casa do Senhor, isso. Jovens feridos, jovens machucados, perderam os sonhos, perderam os sentimentos, perderam as emoções, e a única coisa que resta de vida é simplesmente o fôlego. Tem jovens aqui, eu tenho olhado para jovens aqui com idade a partir de 12 anos, me parece. E no meio de nós, eu não preciso ser profeta para dizer que tem pessoas aqui em depressão profunda, por causa de relacionamento. Eu não preciso aqui ser profeta para poder te dizer que tem pessoas perdendo o melhor tempo da vida por causa de angústia, por causa de dor, por causa de sofrimento, por causa de relacionamentos rompidos. Eu não preciso aqui simular que eu estou recebendo o Espírito Santo e apontar para um, porque eu sei que aqui deve ter 10, 15 pessoas que certamente estão com o coração machucado. E pode ser que você já está em um novo relacionamento, essa pessoa pode estar aqui do seu lado até. E ainda assim você ainda está ferido, está machucado. Porque um amor, como diz o mundo, não cura outro amor. Não é assim que funciona. Só Deus pode curar as feridas causadas por falsos amores que nós temos encontrado pelo mundo. Amém? A maioria dos jovens não está dando a devida importância ao coração. Estão se entregando a tudo e a todos facilmente. São intensos demais. Se entregam a um amigo, namorado ou atividades sem reservas. Por se entregarem demais, são frequentemente feridos e decepcionados. Tem gente que é puro de corpo, mas o coração é entregue a todo momento, a paixão é muito fácil. É como se fosse o coração de miojo. Já ouviu falar no coração de miojo? Quando eu estou com fome lá em casa, a primeira coisa que eu faço quando eu quero uma coisa muito rápida é o quê? Abrir um pacotinho de macarrão instantâneo, colocar na água e resolver meu problema. Tem gente que é assim. Ela veio para esse congresso aqui, quando ela entrou ali, ela olhou para uma pessoa, gostou e falou, pronto, estou apaixonado. Já estou apaixonado. Mas peraí, você só viu agora, mas já me apaixonei. Se entrega facilmente e se machuca facilmente. Eis o problema. Essa mensagem, eu estava indo fazer um congresso em São Paulo, e numa das minhas passagens pela rodoviária da minha cidade, um jovem me procurou pedindo para que eu desse a ele algum valor, um dinheiro, para ele poder fazer um lanche. E como eu observei que ele estava com a roupa um pouco suja, descalço e tudo, eu temi entregar um dinheiro para ele, mas chamei ele para tomar um café comigo. Sentei ele na mesa comigo para a gente tomar um café, e ali naquela mesa nós fomos conversando. E ele falou comigo, pastor, ainda bem que você não me deu dinheiro. Porque se o senhor tivesse me dado dinheiro, eu teria saído com ele aqui, feito uma inteira e comprado droga. Mas não foi sempre assim, pastor. As coisas nunca foram desse jeito. Estão desse jeito, mas não eram assim. Ele enfiou a mão no bolso, pegou uma carteira de trabalho. E abriu a carteira e começou a me mostrar. E naquela carteira tinha 2 grandes empresas da minha cidade, em que ele já trabalhou. E por muito tempo até. E ele foi se abrindo comigo, falando comigo sobre o motivo dele estar ali naquele local. E ele me disse que ele estava decepcionado com amor, e por essa decepção ele se envolveu com drogas, e ele foi se perdendo, e Deus falou comigo, Júnior, esse rapaz entregou o coração dele para as drogas. Ele entregou o coração para as drogas. É fácil, a gente encontra jovens que entregam o coração, por exemplo, para o computador. Já viu? Tem gente que quando o computador estraga e tem que ser formatado, já viu como é que fica dentro de casa? Quem é pai aqui sabe. O filho fica louco dentro de casa, se transforma. Entregou o coração para o computador. O caso desse jovem, ele tinha entregado o coração para as drogas. E eu orei com ele e falei com ele assim, entrega o seu coração para Deus. Deixa Deus entrar no seu coração, deixa Deus tomar o lugar no seu coração, para que assim você seja livre. Muitas pessoas estão entregando o coração a tudo, a atividades, amigos. E quantas pessoas decepcionadas com amigos, né? Se abre demais, fala muito, abre o coração com pessoas erradas, e aí são frustrados, aí se machucam porque confiou demais. Nós precisamos tomar muito cuidado, gente, para quem nós estamos abrindo o nosso coração, para quem nós estamos compartilhando coisas íntimas nossas. Não é só questão de namoro que eu estou tratando aqui nesse momento, são relacionamentos. Tome cuidado para quem você abre o seu coração, tome cuidado, não abra o seu coração para qualquer pessoa. Se você abrir o seu coração para qualquer pessoa, você vai se ferir. Como evitar decepções na vida sentimental? Acho que essa é uma dúvida que todo jovem deseja ter. Primeira coisa, deseja ter esclarecido. Aprenda a esperar em Deus. A primeira coisa que nós precisamos para evitar decepções na nossa vida sentimental é aprender a esperar em Deus. Aprender que Deus tem um tempo para todas as coisas.
O Salmo de número 40, verso 1, um salmo muito conhecido, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu procuro, quando leio um texto, tentar entender o contexto. Você já viu o contexto em que esse homem aqui estava? Ele estava dentro de um poço, talvez um buraco muito fundo, e ele não tinha alternativas. Ele talvez teria tentado escalar aquele poço para sair de alguma forma. Ele tentou de algum meio sair daquele poço, mas não conseguiu. E ele entendeu que a única coisa que ele deveria fazer é esperar. Não tinha nada para ele poder fazer. Esse texto é muito profundo. É muito profundo. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos esperar em Deus. A nossa vida sentimental tem que ser entregue nas mãos do Senhor, de tal forma que a gente confie nele. Estou esperando em Deus, entendendo que Deus tem um tempo certo para cada coisa. O problema, continua o texto, é que uma grande parte dos jovens que dizem estou esperando em Deus, na verdade só estão esperando o primeiro convite para namorar. Eles não se importam se o convite parte de Deus ou se é uma proposta do diabo para afastá-los do propósito de Deus. Tem se levantado uma geração que tem dito eu escolhi esperar. Eu acho lindo a proposta do Nelson, um homem de Deus. E ele tem tido cuidado, até ele tem tentado explicar para essa geração qual que é a proposta do escolher esperar. Porque muita gente está confundindo. E tem muitos jovens que estão dizendo assim, eu estou esperando em Deus. Mas você pergunta o que você está esperando em Deus? Ele não sabe. E aí ele só está esperando uma proposta. Só está esperando que alguém chegue com um papo legal, alguém que agrade, que enquadre no seu perfil e peça para namorar. E se você estiver esperando só isso, eu devo te dizer que você vai se decepcionar. E pode se decepcionar muito. Aprenda a esperar o tempo de Deus, mas aprenda a discernir as propostas que chegam até você. Tome cuidado com isso, porque propostas não faltam. Não é verdade? Propostas não faltam. Olha aí que pessoa bonita que está do seu lado. Você acha que não tem propostas chegando para ela toda hora? Olha para a pessoa que está do seu lado, crente. Pelo amor de Deus, está com vergonha? Poxa. Aí, a menina dos olhos do Senhor. Muito bonita a pessoa que está do seu lado. Muitas propostas estão chegando. E nós precisamos discernir essas propostas. Amém? Amém? Precisamos colocar nossa confiança de tal modo em Deus que ela gere em nós paciência e esperança. A segunda coisa, nunca entregue o seu coração a uma pessoa que não tenha os mesmos princípios que você. Abraão não permitiu que Isaac casasse com as mulheres de Canaã. O texto de Gênesis capítulo 24, verso 1 diz assim: Abraão já estava bem velho. O Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: põe a mão debaixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Quem serve ao Senhor sabe que existem princípios que devem ser obedecidos e respeitados. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Ela é o nosso manual de conduta e fé. O mesmo não acontece às pessoas que não servem a Deus. Para elas, muitas coisas que são condenadas pela Bíblia não tem nada a ver. Nós que entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós entendemos que existem princípios contidos nela que nós devemos obedecer. É assim que você entende, amém? Duas pessoas entendem assim? É assim que você entende, amém? Porque eu acredito que se nós entendêssemos assim, que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé, de conduta, nós seríamos pessoas mais felizes. Se nós entendêssemos assim e seguíssemos os princípios dela. Tem pessoas que até acham bonitinho que está na Bíblia. Acha legal. Poxa, é muito legal isso. Mas por não cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, tem se ferido muito. E aí, nós entendemos isso. Que existem princípios ali na Bíblia imutáveis. E que esses princípios vão nos livrar de coisas terríveis. No entanto, os mesmos princípios na Bíblia que estão muito claros para nós, não estão tão claros assim para as pessoas lá fora. Elas olham e falam assim, isso não tem nada a ver. Já ouviu isso? Já ouviu isso em algum momento? Isso é bobagem, isso é caretice. É assim que as pessoas olham para alguns princípios bíblicos.
Por exemplo, na sua sala de aula, eu te garanto que se você chegar lá e falar com seus amigos assim, olha, eu decidi me casar virgem, o que eles vão fazer? Eles vão rir de você e vão dizer, isso é bobagem, não tem nada a ver você ter relações sexuais antes do casamento. É isso que eles vão dizer a você. Para eles não tem nada a ver, mas nós entendemos que a vontade de Deus é que nós sejamos santos, amém? Essa é a vontade de Deus. Então, você não deve entregar o seu coração a uma pessoa que não tem os mesmos princípios. Muitos jovens, muitas moças e rapazes que estavam bem na igreja, decidiram se aventurar em um relacionamento em julgo desigual. Acharam que não tinha nada a ver. E brincaram. E pessoas que eram do púlpito, pessoas que ministravam louvor, pessoas que cantavam, que exerciam ministérios na igreja, hoje não estão mais na igreja, porque não conseguiram se conter diante das propostas que recebiam, diante de tudo que ouviam. Isso não tem nada a ver, pode fazer. Diante das pressões. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tendo em vista a grande diferença de crença, princípios e valores, a Bíblia diz que o relacionamento entre um servo de Deus e uma pessoa que não serve, ou apenas diz servir, mas nega o poder de Cristo com suas ações, caracteriza julgo desigual. Ou seja, tem um erro aqui que eu não tinha visto. Apenas está separado. Tendo em vista toda a diferença de crença, valores e princípios, a Bíblia diz que um servo de Deus não deve se relacionar com uma pessoa que não serve o Senhor. E que isso caracteriza julgo desigual. E nós temos que tomar cuidado com pessoas que apenas dizem servir ao Senhor. Dentro da igreja existe isso. Pessoas que dizem servir o Senhor, mas com as ações, com o testemunho de vida, elas depõem contra a própria fé que dizem professar. Esse é o texto de Filipenses, capítulo de número 3, versos 18 e 19 diz isso. Paulo vai dizer a Timóteo, no segundo livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 5, sobre esses homens que dizem seguir, que têm aparência de seguirem a nossa fé e professam a nossa fé. No entanto, eles negam o valor da nossa fé com as suas próprias atitudes. Então tome cuidado, nem todo mundo que diz servir ao Senhor serve de fato. Você entende isso? Amém? Pode ser que as duas pessoas estejam dentro da igreja. Elas estejam dentro da igreja e decidam se relacionar e ainda assim estejam em julgo desigual. Porque aquela pessoa só está na igreja, ela ainda não é a igreja. Amém? Isso aí. O texto de Amós, capítulo 3, verso 3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Deus habita em você, amém? Amém. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Preste atenção, o Senhor habita em você. Você é casa de Deus. E por ser casa de Deus, você tem que tomar muito cuidado com quem você se relaciona. Você tem que tomar muito cuidado. A Bíblia está dizendo, será que tem alguma comunhão a luz e as trevas? Não se aventure em um jugo desigual. Não se aventure em um jugo desigual, que você vai sair ferido. Você vai sair machucado. E o pior, você está sabendo o que a Bíblia diz. A Bíblia já está te alertando sobre isso. Eu tenho ouvido pessoas jovens falando comigo assim, eu perguntei na página outro dia, se eles seriam capazes de se relacionar em julgo desigual. E a maioria deles disseram assim, não, mas eu já me relacionei. E eu saí assim, assim e assim. Hoje não, porque eu ouço as vozes das minhas cicatrizes. Eu ouço o grito das minhas cicatrizes. Por isso hoje eu não me relacionaria, mas eu já me relacionei. E me feri muito. Então não seja o próximo. Não brinque com essa área, porque você pode se ferir muito. Entenderam, amém? O julgo desigual tem sido a fonte de muitas feridas na vida dos jovens. O pior acontece quando esses jovens feridos se envolvem de tal forma com o costume mundano que renunciam sua crença, seus princípios e seus valores e se afastam da casa do pai. Lembra-se de Sansão? Então, ele foi o forte que foi destruído por um jugo desigual.
não seja mais um. Não brinque com o jugo desigual. A terceira coisa que você precisa fazer para evitar feridas: trate o seu coração com a importância que a Bíblia ensina. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, verso 23, o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia dá uma importância muito grande ao coração. Ela diz que sobre tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. E ela diz por quê? Porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida, quando você entender melhor. A maior parte dos crimes hediondos acontecem por causa da raiz de amargura que existe dentro do coração daqueles que não... A maior parte dos crimes hediondos acontecem por causa da raiz de amargura que existe dentro daqueles que não guardaram o coração e se entregaram sem reservas e foram decepcionados. Eu estava hoje pela manhã lendo uma matéria na internet. Tem um site que agora, quando você baixa nos aplicativos lá no Baixa Aqui, ele instala automaticamente lá na primeira página que você abre na internet, né? Quando você abre a internet, aí abre aquela página. E ele é um provedor de notícias. Eu tenho achado muito interessante porque ele se diferencia da maioria dos provedores que tentam oferecer pornografia. Eu ainda não encontrei isso nesse provedor. E aí a primeira matéria que eu vi hoje nesse provedor, é um provedor do Baixa Aqui, ele era a matéria sobre crimes hediondos. E a matéria era a seguinte: cresce o número de crimes hediondos entre jovens casais, entre namorados. Por quê? Porque eles não estão guardando o coração, estão entregando o coração a pessoas erradas, pessoas que não possuem os mesmos princípios, estão se ferindo, e algumas pessoas que estão no mundo, que não conhecem a palavra de Deus, elas não aceitam perder. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tem uma história de uma jovem lá da minha cidade, da minha igreja até. Essa jovem começou a namorar contra a vontade dos pais, com um ex-presidiário, desenvolveu um relacionamento com ele, os pais haviam dito para ela não fazer aquilo, e ainda assim ela decidiu. E em determinado momento do relacionamento dos dois, ela entendeu que não queria mais se relacionar com ele, não sei qual motivo, ninguém nunca soube, ela só entendeu que não queria mais se relacionar com ele. E essa jovem foi se afastando da igreja, e ela terminou com esse rapaz próximo ao carnaval. E ela foi passar a festa de carnaval numa cidade vizinha. E ela conversando com um rapaz, um jovem jornalista lá da cidade, um rapaz com um futuro promissor, conversa vai, conversa vem, como diria o Marcelo Rezende. Aquele jovem que era o ex-namorado dela chegou, viu os dois conversando, tirou uma arma do bolso, atirou na cabeça dela, atirou na cabeça do jovem jornalista e deu um tiro na boca. Acabou com a vida de duas pessoas mais a dele, por causa de ciúmes, por não aceitar perder. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. O coração ele é importante. Se você entregar ele para qualquer pessoa, você pode estar entregando na mão de uma pessoa que vai destruir a sua vida, que vai acabar com o seu futuro. Jesus Cristo certa vez disse, em Mateus capítulo 15, verso 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração contaminado, o coração magoado, o coração entristecido é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos. Quem um dia imaginaria que aquele menino, o goleiro do Flamengo, tramaria e participaria de um crime tão cruel como aquele de, segundo tudo que se ouve, né? Pegar aquela moça, cortá-la em pedaços e dar um animal para poder devorar ela. Quem acreditaria nisso? Quem acreditaria que a mulher daquele empresário, se não me engano era Marcelo Matsunaga, não sei o primeiro nome, acho que era isso, pegaria o marido que tirou ela da zona de prostituição, que recuperou ela, que deu a ela um certo status, que mudou a vida dela, pegaria o marido e cortaria ele em pedaços e sairia pela rua espalhando o corpo pela cidade. Talvez a gente nunca diria isso, porque nós não somos capazes de sondar o coração das pessoas. Nós não somos capazes de saber quem as pessoas serão no futuro. Mas eu entendo que Deus sabe quem é você. Deus sabe quem foi você, Deus sabe quem você é e Deus sabe quem você vai ser. Por isso você deve tomar muito cuidado antes de se relacionar. Consulte a Deus. Amém? A quarta coisa seria evite relacionamentos precoces. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos,
Sabe, porém, que por todas as coisas Deus te trará a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração. Remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Em outra linguagem diz que a mocidade dura pouco. E como dura pouco, como passa rápido, passa muito rápido. Eu lembro que quando eu era bem mais novinho eu queria ficar velho rápido. Hoje eu quero ficar novo mais rápido, eu não consigo. Não tem jeito, só tem jeito de ficar velho. Parece que eu queria tanto ficar velho que agora não tem como voltar atrás mais, vamos ficar mais velho. Não tem jeito. O que Salomão está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo para a gente ser feliz, para a gente se alegrar enquanto somos jovens. E eu disse sobre isso ontem aqui. Por causa de relacionamentos precoces, por entregar o coração muito cedo, os jovens têm sido decepcionados cada vez mais cedo, estão feridos cada vez mais cedo, estão entrando em depressão cada vez mais cedo. Eu tive que pregar outro dia lá na igreja sobre depressão na adolescência. Eu trabalho com adolescentes com faixa etária de 11 a 17 anos. E eu via que após toda a mensagem minha, eles estavam todos chorando. Eu estou, meu Deus, esses meninos estão em depressão. A minha mensagem não é tão boa assim para eles estar chorando, não. Eu só posso estar em depressão. Eu fui começar a conversar com eles, saber o que estava acontecendo. E aí, cada conversa que a gente terminava, eu entendia que havia uma raiz de depressão no coração deles. E eu comecei a fazer uma série de estudos com jovens de 11 anos, 12 anos, 13 anos sobre depressão. Jovens que estão machucados, que deveriam aproveitar a vida e não estão aproveitando porque o coração está machucado. Uma coisa que tem me incomodado é o fato de que os jovens estão entregando o coração cada vez mais cedo. É comum encontrar crianças, adolescentes e jovens ainda muito novos, dizendo que o coração já tem dono. Uma vez eu vi no Facebook uma menina de 12 anos, falando que o coração dela já tinha dono. Meu Deus, como que as coisas estão acontecendo precoce assim, de uma forma tão... Me livra disso, Jesus. Este tem sido um dos motivos para o sofrimento desnecessário na vida de muitos jovens. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, e o tempo errado rouba o brilho do tempo certo. Eu acredito nisso, que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Quem aqui quer ouvir aqui uma idade, a melhor idade para namorar? Alguém queria saber aqui qual que é a melhor idade? Você quer saber? Alguém quer saber? Vai uma pessoa para eu poder falar? Uma pessoa? Aí, aqui, 2 pessoas, tá bom. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 24, que a melhor idade para namorar, está lá em Gênesis capítulo 24, a idade que Isaac tinha. Você sabe quantos anos Isaac tinha quando namorou Rebeca? Só tinha 40 anos. Tá? Então a melhor idade para você namorar é 40 anos. Então não precisa... Então está certo. Eu fui pregar numa igreja, agora falando sério, olhe para cá. Olhe para cá. Ei, eu fui pregar em uma igreja e eu tenho uma concepção sobre a melhor idade para namorar. Eu tenho aconselhado os jovens a começarem a pensar, preste atenção, não estou falando a namorar, mas a começarem a pensar em um namoro a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos. É o que eu tenho falado com os jovens. E aí eu estava pregando, pastor, numa igreja, e o pastor estava sentado na frente assim. E eu falei 16 anos, e o pastor começou a fazer assim para mim. Aí eu fui, 18. Aí o pastor, 20. Aí o pastor está assim, eu falei, meu Deus do céu, 22. E o pastor está lá, meu Deus do céu. E ele, 25. E o pastor está, leva esse negócio, leva esse negócio. Eu falei, 30. Ele, mais. Aí eu, 31. Valeu, minha filha tem 30. Eu tenho aconselhado os jovens a isso, a começarem a pensar no relacionamento a partir dos 16, mas isso não tem acontecido, gente. No meu tempo, eu estou falando assim, de coisas de 8 anos atrás, eu lembro de meninas de 12 anos que andavam conosco, que já se relacionavam inclusive sexualmente. Estou falando de 8 anos atrás. Eu não sei como que essa realidade está hoje. Eu acredito que ela não mudou para melhor, não. Acho que ela mudou um pouquinho para pior. A quinta coisa, não siga a maioria. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Relacionamentos são formados fora do tempo por pressão. Muitos jovens namoram porque os amigos estão namorando ou porque a televisão diz que é legal.
Porém, como cristãos, servos do Deus vivo, precisamos exercer influência sobre o mundo. Os nossos valores devem brilhar sobre a vida daqueles que não servem ao Senhor, e não o contrário. Não permita que os costumes mundanos apaguem a luz que existe em você. Não permita que isso aconteça. Você foi colocado dentro da sua sala de aula para ser um padrão para aquelas pessoas. Você foi colocado no seu emprego para você ser um padrão para as pessoas que convivem com você. E não o contrário. O problema é que nós, muitas vezes, vamos para o trabalho, vamos para a escola e chegamos lá e compartilhamos as mesmas conversas. Compactuamos dos mesmos assuntos, cantamos as mesmas músicas, damos notícia de quem foi eliminado do Big Brother, contamos sobre aquilo que nós concordamos e não concordamos na novela que assistimos na noite passada. E aí, se algum dia a gente se levanta dentro da sala de aula e tenta evangelizar, a pessoa ri de nós, fala: tá de brincadeira, você é crente? Você não é crente não, você é igual a mim. Conversa as mesmas coisas, ouve as mesmas músicas, compactua dos mesmos assuntos, você não é crente não. Nós fomos colocados nos nossos ambientes onde nós nos relacionamos para ser um padrão, para ser um referencial. As pessoas têm que olhar para você, jovem, dentro da sua sala de aula e ver a felicidade estampada no seu rosto por esperar em Deus e não se ferir como eles. Eles devem olhar para você e ver esperança. Eles devem procurar você para dizer assim: você não namora, mas você é feliz por quê? E você virar para ele e falar assim: eu sou feliz porque eu entendo que Deus tem um tempo certo, porque eu confio e tenho esperança que as coisas de Deus vão se cumprir na minha vida, que o que Deus estabeleceu para mim vai se cumprir, eu confio nisso. A minha diferença para com você é que você se relaciona muito e se fere muito. Eu me guardo e estou feliz porque o Senhor me satisfaz. O Senhor me satisfaz. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Mateus capítulo 15, verso 15, Mateus 5, 15 e 16. A sexta coisa: não aceite a pressão da mídia. Ontem, nós fomos a uma pizzaria, eu e algumas pessoas da igreja, acompanhados pelo pastor. Enquanto nós estávamos ali lanchando, atrás de mim tinha uma televisão. Eu não sabia que estava passando naquela televisão. Quando eu cheguei aqui no lugar onde nós estamos hospedados na igreja, a minha esposa falou que estava passando uma minissérie que a Globo está transmitindo. Eu não me lembro assim o nome da minissérie, é aquela minissérie que o Cauã Raymond participa lá. E tinha uma cena de sexo ali. Tinha famílias reunidas ali dentro daquele lugar, conversando, compartilhando coisas abençoadas. O nosso relacionamento ali estava sendo abençoado, a nossa comunhão. E ao mesmo tempo, atrás de nós, uma televisão transmitindo cenas de sexo explícito praticamente. Fortíssimas as cenas, eu não vi. Mas segundo a minha esposa, eram cenas fortes. Nós precisamos tomar cuidado com isso, não seguir a maioria e não aceitar a pressão da mídia. Salmo capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Você nunca vai ter um relacionamento abençoado por Deus enquanto o seu padrão de namoro for o da malhação, rebeldes ou dos filmes. Se deseja ser abençoado, viva o modelo da Bíblia. Viva o padrão da Bíblia. Eu tenho visto pessoas procurando o padrão de Hollywood, o padrão dos filmes. Eu acho pequeno perto do que Deus tem para nós. Eu acho pequeno perto do que Deus pode fazer na vida daqueles que vivem o padrão da Bíblia. Eu acho pequeno. Deus tem coisas muito grandes para nós. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Deus quer que nós sejamos felizes no nosso relacionamento. Eu acredito nisso. É complicado falar sobre guardar o coração, conservar-se puro, quando a televisão gera uma pressão imensa sobre o jovem, estimulando-o a se entregar precocemente. As novelas, seriados e filmes estimulam os jovens a darem início à sua vida afetiva e sexual, cada vez mais cedo. Porém, nós jovens cristãos, quantos jovens cristãos temos aqui, amém? Temos a Bíblia como regra de fé e não a TV.
nós vivemos o que Jesus fala e não o que a malhação e os rebeldes dizem. Amém por isso? Eu, outro dia, estava assistindo um filme. Eu perco muito tempo assistindo filme, meu Deus. Eu já assisto muito pouco. Hoje tinha uma atriz de novela lá no shopping lá, e o pessoal está assim, não sei quem está lá, fulano. Eu falo, eu não sei quem é, não. Eu não assisto televisão praticamente. Mas, outro dia eu estava assistindo um filme. E no intervalo desse filme, uma atriz da Globo começou a interagir com o público. Agora eles estão com uma estratégia assim. No meio de um intervalo, eles colocam uma pessoa de uma novela para interagir com o público, para poder envolver o público numa conversa. E aí, eu comecei a perceber na conversa daquela atriz que ela estava falando que ela ia desenvolver um relacionamento com uma outra mulher. Ela dizendo que era casada, mas que começou a sentir algo por uma outra mulher. E ela disse assim, eu nunca pensei que eu iria sentir isso. Isso é tão estranho, mas ela disse assim, embora seja estranho, é puro o que eu estou sentindo. E ela foi fazendo uma interação com o público, ela foi envolvendo o público. Mas a pior foi o que eu assisti dias depois. Uma atriz da novela Malhação, falando sobre o relacionamento com o namorado e dizendo que ele era muito devagar. Ele é muito devagar, mas de hoje não passa. Hoje vai acontecer, porque eu não lembro o termo que ela usou, mas ela disse assim, ele é devagar e eu vou fazer o que tem que ser feito. Nós vamos para a cama hoje, nós vamos ter a nossa primeira relação e vai ser muito bom. Foi o que aquela propaganda disse. Mas uma interação com o público, envolvendo o público, tentando fazer com que o público pense da mesma forma. Preste atenção naquilo que você tem colocado diante dos seus olhos. Preste atenção com as novelas que você tem assistido. Talvez elas tenham ditado o seu padrão de vida. Talvez não seja a Bíblia. Não deixe o seu coração aberto, blinde-o com a palavra de Deus. O Salmo 119, verso 9 diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O texto responde, observando segundo a tua palavra. Como eu posso conservar puro o meu caminho? Observando a palavra de Deus. Tendo comunhão com a palavra de Deus. Você precisa blindar o seu coração com a palavra. Quando eu pego a palavra de Deus, eu percebo nela a maior declaração de amor que existe. Eu não consigo, em momento algum, pegar aquilo que a minha esposa fala comigo, minha esposa fala coisas muito bonitas comigo. Eu não consigo entender que a declaração de amor dela é maior do que a declaração de amor contida nas Escrituras. As Escrituras, para mim, é a declaração de amor de Deus por mim. Por isso que quando eu me converti, eu decidi ler isso. E eu chorava lendo as Escrituras Sagradas. Eu via o livramento de Deus na vida daqueles homens e falava, Deus fez isso comigo também. E quando eu cheguei assim na parte de Jesus, na história de Jesus, e fui começando a ver tudo que Jesus fez por mim, eu não contia as lágrimas, porque eu via a todo momento, em tudo que estava escrito, eu te amo, eu te amo, eu te amo. As Escrituras Sagradas é a maior declaração de amor que existe, e quem recebe esse amor não mendiga o amor dos homens. Por isso você precisa blindar o seu coração com os princípios aqui. Você precisa entender que você já é amado, você já é amada, e isso basta. Jesus te ama, e isso não é pouco, meu filho, minha filha. Deus te ama, e deixa eu te dizer uma coisa, o amor de Deus é tão grande que Ele te ama do jeitinho que você é, do jeito que você é. Isso me constrange, porque eu sei quem eu sou, você não sabe, você me acha legal, não acha? Estou aqui diante de você, daqui a pouco eu vou embora. A minha esposa me conhece um pouquinho, mas Deus me conhece completamente. Ele decidiu me amar, Ele escolheu me amar. A Bíblia diz que Ele prova o amor dele para comigo. E quando eu era pecador, sendo ainda pecador, Ele enviou o Filho dele para morrer no meu lugar. Que maior prova de amor existe? Deus me ama. Você pode dizer isso? Deus me ama. Glória a Deus. Quem deixa o coração sempre aberto corre o risco que pessoas entrem sem pedir licença e saiam sem se despedir. Oitavo, tenha suas necessidades supridas em Deus. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Lindo o texto, não é? Não é bonito?
Só que Jesus estava falando com uma mulher que procurava ter as suas necessidades supridas em relacionamentos. Ela estava no 6º relacionamento, se eu não me engano. 6º relacionamento. Ela procurava ter as suas necessidades supridas em relacionamentos. E quanto mais ela se relacionava, mais vazia ela se sentia. A 9ª coisa, ore antes de entregar o seu coração. Ore antes de entregar o seu coração. Eu estou de fato espiritualizando esse negócio, gente. Espiritualizando. A nossa vida, ela não pode ser levada de qualquer jeito. Se nós cremos que Deus tem a resposta, se nós cremos que Deus vê passado, presente e futuro, nós devemos orar. Pedir a Ele respostas para a nossa vida. Pedir a Ele que nos direcione. Que impeça que a gente caia em buracos que vão nos destruir e nos afastar dele. Nós precisamos tomar cuidado e aplicar esses princípios. Ore antes de entregar o seu coração. Coração não é panfleto de rua para se entregar ao primeiro que passa. Coração não é panfleto de rua. Não entregue o seu coração a qualquer pessoa. Não entregue a quem passa. Não entregue a qualquer conversa que você recebe. Não entregue. As pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Essa é a NTLH, Provérbios capítulo 16, verso 1 e 3. A 10ª coisa, entregue o seu coração à pessoa certa. Antes de entregar o seu coração a qualquer pessoa, entregue-o a Deus. Não existe ninguém melhor para cuidar do seu coração. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão perdendo a pureza de coração. As feridas causadas por deixarem o coração desprotegido têm evaporado o azeite de suas lamparinas e esfriado o amor pelo noivo. Precisamos entregar o nosso coração nas mãos de Deus hoje e clamarmos por sua cura. Salmo 147, verso 3. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Você pode fechar os seus olhos por um instante, curvar sua cabeça? Eu pedi para poder passar uma música, se o irmão puder passar essa canção. Ouça essa canção por um instante, de olhos fechados. Antes de entregar o seu coração a qualquer pessoa, entregue-o a Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Feche seus olhos. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Se puder baixar um pouquinho o som, pode deixar bem baixinho, ainda de olhos fechados. Eu queria orar por pessoas que entraram nesse lugar, por algum motivo desse da vida, está com o coração ferido, o coração machucado. Talvez você entregou seu coração para alguém que te feriu. Não sei o que pode ter acontecido. Mas hoje é um dia de recomeço. É um dia de você receber a cura do Senhor no seu coração. E sair daqui autorizado a prosperar na sua vida sentimental. E sair daqui com a bênção do Senhor sobre a sua vida. E sair daqui com a cura. Você não precisa continuar sofrendo nesta área. Você não precisa.
O Senhor pode hoje, se esta for a vontade dEle, trazer uma cura sobre o seu coração. O Senhor pode fazer isso, eu creio. Eu queria orar por pessoas que estão com o coração ferido. Você que está com o seu coração ferido, machucado e quer receber uma cura do Senhor hoje no seu coração, você poderia ficar de pé no seu lugar? Sem muita demora, irmãos. Olha, nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Se você quer receber uma oração nesse sentido, fique de pé no seu lugar dizendo: Senhor, eu preciso de receber nessa noite uma cura no meu coração. Meu coração está ferido e eu necessito ser curado. Tem mais pessoas. Não vamos demorar não. Tem mais pessoas aí, eu tenho certeza disso. Tem mais pessoas. Agora a pergunta é: você quer ou não quer receber hoje uma oração que ministre sobre a sua vida a cura neste sentido? Onde estão essas pessoas? Onde estão as pessoas? Temos já algumas pessoas de pé, mas eu tenho certeza que existem outras pessoas. Amém? São vocês? Amém. Vamos orar então. Você que está assentado, que tem certeza de que está tudo bem, eu peço a sua colaboração para que nós possamos orar por esses irmãos. Eu peço que você ore comigo, abençoando a vida desses irmãos, ministrando sobre a vida deles a bênção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós cremos no seu poder, Pai. Nós cremos que o Senhor pode entrar com providência nesta área, nesta noite, Deus. Nós cremos que o Senhor pode curar o coração desses irmãos, Deus. Se esta for a tua vontade, Deus, nós pedimos, faça segundo a tua vontade, Deus. Cura, Deus, aqueles que estão machucados, Deus. Trata a ferida do coração deles, Deus. Que eles possam perdoar aqueles que decepcionaram, Deus. Aqueles que os feriram. Que essa seja uma noite, Deus, de perdão, para que a cura do Senhor seja completa na vida dessas pessoas, Deus. Eu oro por eles, Pai, pedindo ao Senhor, Deus, que os abençoe, Deus, que os livre, Pai, de novos sofrimentos, Deus. Que eles, a partir de hoje, entendam os princípios aqui ditos, Deus, os princípios que foram ensinados, Deus, para que eles não sofram mais nessa área, Deus. Para que eles aprendam, Deus, que o Senhor tem um tempo para cada coisa, que o Senhor tem a forma certa de realizar algumas coisas, e que a partir de hoje, a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.